mais ou menos a uns 30, 40 quilômetros para trás da rampa, para a direção do voo, a condição mudava completamente de uma condição de campos, canavial, e virava sertão. É onde começa o sertão, uns 40 quilômetros atrás dessa rampa, mais ou menos. Uma hora para outra, né? Muda completamente o visual. Tinha uma cordilheirinha, depois da cordilheira era sertão. Mas que foto é essa? Peraí, volta um pouquinho. Não, volta. Então, nesse lugar aqui, já respondo já, Mahmoud. A saída, inclusive o voo, era um voo difícil, era uma saída difícil. Tá? Nesse dia de prova aí, eu me requei, primeiro, decolei, foi na nuvem, mais 10 horas da manhã, 10 e pouco da manhã, todo mundo na nuvem, mas até tá 1000 e pouquinho, difícil de sair. Eu saí, um dos primeiros a sair, eu e Cambuquira, eu fui caçar uma nuvem mais afastada e falei, não, eu vou pegar 200, 300 metros lá, já foi o meu primeiro erro, né? Pum, deixei ficar baixo, não tinha como. Começou a derivada extremamente forte, derivadas lá são muito impressionantes como anda. Você pega a térmica aqui e às vezes não ganhou nada, mas já está andando e está indo para uma região que às vezes não tem pouso, né? Aí eu tive que posar. Voltei no contravento e posei. Aí eu desmontei rápido, falei para o resgate, quero tentar de novo. O resgate foi lá, me pegou, fui para a rampa e tentei fazer um segundo voo, só que já era um pouco mais tarde e não consegui novamente. Aí foi uma pregada feia, fiquei boiando ali num lift, nada. Não é tão simples sair, porque ainda é uma condição mais de perto do mar, né? Isso aí está a 70 e poucos quilômetros do mar, ali da costa de Recife. Mas teve gente que conseguiu e completou, tá? Isso aí. O Moicano foi um que mandou muito bem. Nesse dia ele deu uma pregada forte no primeiro voo dele. Não, volta aí, isso aí é outra rampa. Deu uma pregada, voltou para a rampa, só que ele voltou antes com a gente, mandou bem no segundo voo e fez no menor tempo. Só que conta o tempo da primeira decolagem. Então, nesse dia o Moicano não foi o melhor em termos de tempo, mas realmente foi quem fez o trajeto mais rápido, na segunda tentativa dele de decolagem. E não, pode passar aí. Tá? Ventinho sempre de frente, né? É uma região que tem ventinho 35, 40, 50, 50 e pouco. Teve dia, algumas rajadinhas de quase 60, mas não decolava na rajada, esperava um pouco e ia. Vai. Isso aí é o Thales, né? O Thales voando de parapente, né? Vocês repararam? É a capa da minha asa voando. Tem pouso, aqui não dá para ver legal por causa da claridade, mas isso tudo aqui é Juremal, né? Jurema, mas tem regiões de pouso bem grandes. Tem os pousos oficiais, todas as rampas tinham seu pouso oficial, tranquilo, seguro. Aí depois que você começa o voo, você está com a altura e vai sempre vendo objetivos para frente. A luz aqui. A luz? Agora a lua apaga tudo, esse diminui pelo menos um. Aí, melhorou? Tá bom. Vai, Sérgio. Agora, teve lugar engraçado. No mapa a gente olhava e o Chico, olha, não, a rota é por aqui, olha aqui no mapa. Aí você olhava o mapa e tinha uma divisão, onde não é nem Ceará, nem Piauí. Tem uma área de litígio daqui no meio, enorme. Isso aqui tudo não é nada. Eu fui no Google, depois procurar, falei, não pode ser, porque ainda disseram por boato, brincadeira, de que nenhum dos dois estados quer essa região. Aí no Google, eu acho que uma ponte lá no meio, cara, tá escrito assim, terra de ninguém, uma zona de litígio, a única zona de litígio do Brasil, disputada pelo estado do Piauí e Ceará. O Ceará diz que é do Piauí e o Piauí vice-versa. Tá no Google Earth isso. Talvez não seja essa história, mas algum sacana botou até isso no Google Earth no lugar. É uma terra de Marlboro bacana. Foi o lugar que eu posei mais ou menos 3 da tarde, prematuramente, tentando... Fiquei mais ou menos igual o Mike falou, fiquei com uma opção só de pouso no meio de uma roubada enorme e a derivada forte, tive que voltar e posar para conseguir um lugar de pouso. Posei às 3 da tarde, cheguei no hotel 4 da manhã. Tá? Isso depois de alugar pau de arara, tomar banho na casa dos outros, comer na casa dos outros, fazer várias expedições. Não, isso foi tranquilo. As provas eram todas a favor do vento o tempo todo? Assim, eram provas para noroeste. E lá, assim, você tinha que ir para noroeste, o predominante é você tentar forçar sempre para oeste puro. Lá o predominante é lestão mesmo. Só que foi até uma coisa curiosa. Tinha um momento do voo que a gente estava um pouco mais, por exemplo, à esquerda da rota e eu tinha que forçar mais à direita. A gente ganhava altura e para a base da nuvem, eu olhava a direção do vento no compeu, aquela camada estava já virando de sudeste e me ajudava a ir para onde eu queria.
Daqui a pouco eu, pô, passei demais aqui da linha, era ideal dar uma forçada para aquela de lá. Você ficava um pouco mais baixo, pegava uma camada mais de Nordeste. Foi impressionante as coincidências assim durante o voo. Nas duas camadas, teve 2 dias que aconteceu isso, de tinha Nordeste embaixo e Sudeste em cima. E aí era só brincar, pô, eu quero forçar um pouco mais para um lado, deixar ficar mais alto e navegava, não deixar ficar baixo, ou ao contrário, ficar um pouco mais baixo e forçava. Parecia coisa divina. E foi muito fácil, todos os dias. A gente tinha um receio muito grande de pegar vento através do Nordeste muito forte e ter que ficar voando de través lá, mas não aconteceu. Eu acho que foi até uma sorte, porque não é muito comum. Tá? Patua, eu achei assim, um lugar fantástico para até tentar uma quebra de recorde brasileiro, porque se você decolar de Quixadá está mais ao oeste. 400 quilômetros dá exatamente aqui a divisão com o Maranhão. E já começa a mudar a vegetação todinha. Já começa a ficar aquela coisa mais... Daqui a pouco já é Amazônia. Então, deixa de ser tudo seco e passa a aparecer uns coqueiros, umas carnaúbas. É areia e carnaúba, né? Parece mais um areião. Oi? Um paliteiro, né? É um paliteiro. Até tem mais pouso, mas acho que a condição talvez não seja tão... não é tão forte quanto... Até vento lá, Maranhão já não é tanto vento, conforme os próprios locais falam, enquanto que mais para cá tem mais vento. Então, eu acho que Patu, você ganha 200 quilômetros, você vai passar exatamente em Quixadá, se tivesse sudestezinho, e além do que é um lugar lindo, né? Um monólito no meio do nada, e uma rampazinha boa. A gente chegou em Patu, assim, Junco, vou contar um pouquinho de Junco, né? Junco é uma rampa que não existia, ia ser o primeiro voo. A gente subiu para a rampa, estava um pouquinho lateral, o que não seria nenhum problema, mas por algum problema político lá, o pouso que era para ter sido capinado e preparado, era do ex-prefeito ou de alguma coisa assim, e o prefeito atual não conseguiu aquele terreno, teve que fazer um outro. Ou seja, não tinha condição segura de pouso na merreca, para todo mundo. Aí o Sol Moicano fez um voozinho para a cidade ficar feliz lá, e a gente não voou, entrou no carro, e foi todo mundo para Patu. Chegou em Patu, chegou de carro em Patu, era final de tarde, a gente foi dar um voozinho, né? Tava sem vento nenhum na rampa, só eu e Cédric e o Brett do parapente voamos. A rampa de lá é pouco inclinada, então sem vento, você tem que correr muito. Eu ainda fui para a pontinha dela, mesmo assim, mesmo correndo com tudo, a asa não saía, cara. E eu fui raspando minha perna todinha na Juremal, que tem mais embaixo da própria rampa. Na rampa, fiquei com a perna toda lanhada. E, pô, já foi até meio preocupante. Logo nos primeiros voos já ficar chumbado aí, mas deu certo, deu tudo certinho, foi só arranhão mesmo. Aí eu comecei a usar já antibiótico, né? Ou seja, eu usei aquele kit todinho, tá? Quixadá tem uma rampa de madeira e uma rampa natural. Alguns decolaram, pouca gente decolou para a natural. A natural ela tem um buraco meio rotorizado na frente e mesmo com ventão, dá mais com o ventão, dá esse rotorzinho. E na de madeira, saiu todo mundo bem, tranquilo, pouso embaixo e fica ali esperando, não pega às vezes de cara, né? Parece que é totalmente farofa, mas fica ralando ali até pegar até que pega uma forte e aí entra na condição. Em alguns lugares, assim, eu acho que o cara podia pintar uma setinha, o vento é para lá, né? Não precisa nem de biruta, porque tem uma constância dessa época do ano, o vento forte, geralmente na mesma direção. Nas cidades, tinha o simulador de asa delta, fazia uma alegria aí da garotada. O Sabiá estava junto, acompanhou a gente até Patu um pouco depois, né, Chico? Até Quixadá o Sabiá foi. Então os strikes, como não estavam sendo utilizados ainda para reboque, eles só iam ser utilizados no Piauí. E o trike acompanhava e fazia, às vezes, final de tarde, um salto lá do Sabiá, um base jump, para animar. Fazia cobertura de mídia. Cobertura de mídia. O Lois foi rebocado, vou ter umas fotos aí para frente. Não sei se vocês conhecem o Lois, né? O Lois, ele hoje não tem os movimentos da perna com força, assim, ele até movimenta, mas não tem força, então ele decola ou rebocado, vou rebocado de aeroporto, ou até na rampa, junto a galera, corre com ele junto na rampa e joga ele em voo. Ele já decola já dentro do cinto fechado e pousa com a rodinha na asa e pousa de barriga. Então, em alguns lugares que tinha aeroporto perto, o Lois ia para o aeroporto enquanto a gente estava na rampa e a gente tentava se encontrar em voo. Quase não deu para fazer isso,